Olá! Hoje eu quero começar a nossa aula contando uma história. Eu amo ler histórias, mas também amo contá-las. Essa é a história de uma família muito grande que está espalhada pelo planeta Terra inteirinho. Eu escolhi 4 integrantes dessa família para a gente conhecer. Vamos ler essa história juntos? Essa é a história da família Relevo. A família tem nomes pouco comuns. Primeiro quero apresentar a prima Montanha. A prima Montanha é a mais nova dos 4 primos. Montanha é uma jovem guerreira. Ela tem 3 irmãs e quando se juntam, elas são chamadas de cordilheira. Olha só quem eu trouxe para a gente poder conhecer um pouquinho mais. A prima Montanha e as suas 3 irmãs. E sabe por que elas são chamadas de cordilheira quando estão em grupo? Porque elas são montanhas jovens. Mas, apesar de serem jovens, a prima Montanha tem mais de 8.000 metros de altitude. Com certeza, essas irmãs poderiam jogar basquete nas nuvens sem fazer o menor esforço. O cume de cada uma delas, ou seja, o topo da montanha, por serem jovens, são pontiagudos. Mas na família das montanhas, nem todo mundo é tão alto assim. Também tem as montanhas menores, como a vovó Montanha, que tem 400 metros de altitude. Quando os vovôs se juntam, são chamados de serra. Os vovôs já passaram por fortes ventos e também passaram por grandes tempestades. Já sofreram bastante, mas resistiram bravamente. E isso fez com que o topo deles, o cume das montanhas, sofressem mudanças. E com o passar do tempo, seus cumes ficaram arredondados, pois já são montanhas mais velhinhas. Outro integrante da família é o primo Depressão. Ele gosta de estar sempre por perto da família. Olhem só ele aqui. Entre uma montanha e outra, nós temos o primo Depressão. Montanha, depressão. Montanha, depressão. E também tem a prima Planície. A prima Planície gosta de ficar sempre ao redor do primo Planalto. O primo Planalto é diferentão. Gosta de se esparramar, até parece uma montanha achatada, mas ele que não me escute. Bom, voltando à prima Planície, nem sempre ela está por perto do primo Planalto. Quando você vê, ela está por aí. Aparece na cidade, no campo e até no litoral. Toda família é assim, né? Cada um com as suas características. Essa é a família Relevo. E aí vai uma foto dela para vocês. Agora vamos retomar alguns pontos da história da família Relevo. Nós vimos os 4 principais tipos de relevo que compõem a superfície terrestre: planalto, planície, depressão e montanha. A superfície terrestre tem diferentes características. Em algumas áreas, existem superfícies mais baixas, em outras mais altas. Em outras áreas, nós temos também superfícies mais planas ou mais inclinadas, cada uma com a sua característica, ou seja, cada um com o seu tipo de relevo. Quando eu também contei a história, citei a palavra altitude. Eu quero que vocês observem essa imagem que está na página 5 do livro didático de vocês. Altitude e altura se referem às medidas
Isso é bom ficar claro. Só que nós temos diferentes formas de tomar como base o ponto de partida para tirar essa medida. Vejam só, as diferentes formas de relevo também apresentam diferentes altitudes, como nós vimos muito bem. A altitude indica a distância vertical de um ponto na superfície terrestre em relação ao nível do mar, ou seja, eu tomo como ponto de partida o nível do mar. Quando eu defini para vocês a palavra altitude, eu falei que é a distância vertical. Para não ficar dúvida, tem um exemplo bem simples para entender a palavra vertical. Quando eu estou na posição em pé, eu estou na posição vertical. Tranquilo de entender assim, né? Eu também contei na história que as ações do tempo modificam os relevos, mas é claro que não é de um dia para o outro. Esse desgaste demora muitos anos para ocorrer. Então, nós temos as ações da natureza, como, por exemplo, o vento, as tempestades, mas nós também temos as ações humanas, que também fazem modificações nos tipos de relevo. Aqui eu estou representando uma situação na qual algumas famílias, quando não têm a possibilidade de morar em uma área segura, acabam morando em regiões de risco, como essa que está representada aqui. O que acontece é, quando acontecem chuvas muito fortes, por muitos dias ou uma chuva muito longa com muita intensidade, o que pode acontecer? As residências que moram aqui, que estão aqui, podem ser levadas pela chuva, porque o relevo sofre o deslizamento. Essa também é uma situação de modificação do relevo em função de um fenômeno da natureza. Vamos praticar o nosso conhecimento? Eu vou colocar 7 imagens e quando eu colocá-las, vocês vão observar com cuidado e me responder aí do outro lado qual é o tipo de relevo. Vamos começar? Eu quero começar por uma bem curiosa. Esse é o Monte Everest. Ele faz parte de uma cordilheira. Aqui no Brasil nós não temos cordilheira. Vamos saber um pouco mais sobre esse monte? O Monte Everest é a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude e está localizado na Cordilheira do Himalaia, entre o Nepal e a China. Lembram que a cordilheira é um conjunto de montanhas jovens. Imagem número 2. O que nós temos aqui? Observem. Essa é a Serra da Mantiqueira, fica em Minas Gerais. É serra porque é um conjunto de montanhas. Próxima imagem. Imagem 3. Observem. Aqui nós temos o Planalto, que é uma forma de relevo cercada por regiões mais baixas. Imagem número 4. Aqui nós também temos um planalto. Imagem 5, observem. Lembram qual é a característica desse relevo? É uma superfície relativamente plana, então é a planície. 6ª imagem. Essa também é uma planície. E a última imagem, observem, esse é o relevo depressão. A depressão apresenta menores altitudes em relação às áreas situadas ao seu redor. Todas essas imagens estão no volume 2 do livro didático de vocês. Agora vamos para a nossa atividade? Hoje nós temos 2 partes a serem feitas. A primeira é realizar um desenho de uma paisagem que contenha os 4 tipos principais de relevo que nós estudamos: montanha, planalto, planície e depressão. A outra parte é realizar a cruzadinha que está proposta no arquivo em PDF.
Mostrem que vocês estudaram com dedicação. Vocês podem fazer o desenho em um lado da folha e a cruzadinha no verso. Utilizem uma régua ou um objeto reto para vocês montarem a cruzadinha e ficar bem caprichado. Nossa aula de hoje termina aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!